vocês, 11h27, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Vou dar continuidade à leitura de Levítico, capítulo 5. Levítico 5. Bora lá. O sacrifício pelos pecados ocultos. E, quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou o que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja por corpo de besta fera imunda, seja por corpo morto de animal imundo, seja por corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, o que souber depois será culpado. Boa noite, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que for homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será desta coisa. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para cada expiação do pecado e o outro para holocausto. Repetindo aqui. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efá de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, enquanto é expiação de pecado. Ele a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares.
Primeiro tópico: o sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas suas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das suas grandes. Então, repetindo aqui: assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Outro tópico: o sacrifício pelos pecados da ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer algum pecado de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é certamente se fez culpada ao Senhor. E assim eu termino a leitura de Levítico, capítulo 5. E que Deus venha nos dar uma noite de conforto, uma noite de perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, que Ele venha ser misericordioso com cada um de nós e que desde já venha providenciar um sábado abençoado para a vida de cada um de nós. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.